Deus vai te aperfeiçoar. A unção, ela vai te aperfeiçoando. Ele vai te levando mais profunda a oração, mais profunda a intercessão, mais profunda a revelação, mais profunda no jejum. E com isso você vai ficando mais profundo no poder do Espírito Santo. Aleluia! Qual é o propósito do jejum? O propósito primário do jejum é humilhação diante de Deus. O jejum, ele foi dado como uma forma de nos humilhar diante de Deus. O propósito original do jejum é humilhar-se diante de Deus, para obtermos o favor divino em nossas vidas. Daniel, ele se humilhava diante de Deus a fim de alcançar misericórdia pelo seu povo. Ele diz assim, Daniel 9:3: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinzas. Ele se humilhou diante de Deus. Amém, amém? Com súplicas, jejuns. Então, jejum, o propósito original do jejum, fala me humilhar diante de Deus. Você vai entender que o apóstolo Pedro diz, nós vamos cada vez mais pegando sentidos profundos que os apóstolos falam, quando nós vamos obtendo chaves de entendimento das Escrituras. Pedro diz, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do seu Deus, para que no seu tempo certo ele vos exalte. Nós vamos entender algumas outras palavras bíblicas, chaves, que você vai ver que tem tudo a ver com a abnegação da carne. Por que temos que jejuar? O propósito de jejum então é humilhação. Esse é o propósito original. Amém? Ok. Mas esse ato de jejuar, ele tem muitos benefícios para a sua vida. Pô, já li vários livros. Então, você já jejuou 14 dias, já jejuou 7 dias, já jejuou alguma coisa, fez alguma coisa na tua vida? Não fez? Então tu não sabe nada. Ainda não entrou em você. A verdade ainda não assentou no teu coração. Já li também muitos livros de jejum. Mas quando a revelação veio, isso transformou a minha vida de jejum. Amém, amém? Olha só o zelo que eu quero ter com vocês aqui essa noite, essa tarde. Isso aqui é o zelo de Deus por vocês. Nós queremos ensinar vocês, se apropriar do poder de Deus, você entrar pela tua escada, não ficar usando a minha. Amém, amém? Amém. Sabe, a minha escada eu uso dentro de casa, meu quarto de oração, no monte, use a escada de vocês. Aprenda a subir os degraus das dimensões altas na sua vida. Nós só estamos aqui para ser instrutores, estamos guiando, te ensinando. Agora, pratique e você vai ver a justiça na sua vida. Na glória. Está entendendo? Deus quer pessoas responsáveis com o reino dele. Não pessoas que só falam teoricamente do reino, mas aqueles que se apropriam do reino e vê a manifestação na sua vida. O reino de Deus está aqui. Jesus disse, o reino de Deus está entre vós. E estará em vós, da glória. Fala, o reino de Deus está em mim. Está à volta de mim. Então pega o reino de Deus hoje, irmãos. Se aproprie do reino de Deus. Porque aqueles que se apropriam do reino de Deus são os que têm autoridade e poder para governar sobre as obras do inferno nessa vida. Sabe, eu estou sentindo que Deus vai dar um destravamento aqui na questão de autoridade e poder na vida de alguma pessoa aqui dentro. E é necessário falar de jejum para você, meu querido. Porque tu vai sair desse congresso já com uma novas metas na sua vida, amém, amém? Se tem algo que Deus vai usar para purificar a tua carne, para lapidar a tua carne, te colocar você assentado sobre a tua carne, é o jejum. Aleluia. Há um segredo, fala, há um segredo. Há uma revelação. Fala, há lugares mais profundos. Então, o que você está sacrificando, lutando, daqui a pouco tu vai receber tanta graça que você vai mergulhar em um oceano de coisas que hoje você está lutando muito. Tudo no início tem muita luta, muito sacrifício, dificuldades. A minha vida de oração no início não foi fácil. Jejuar no início para mim era um sacrifício, era uma dor terrível, amém, amém? Mas os anos vai se passando, nós vamos ser aperfeiçoados nos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Deus vai te aperfeiçoar. A unção, ela vai te aperfeiçoando. Ele vai te levando mais profunda a oração, mais profunda a intercessão, mais profunda a revelação, mais profundo no jejum. E com isso você vai ficando mais profundo no poder do Espírito Santo. Aleluia!
Quem está entendendo da glória a Deus? Eu sinto uma graça. Fala graça. Fala graça. Ó, seus inimigos serão colocados em fuga quando vocês começarem a jejuar. Cara, tem uma coisa que o diabo odeia. É quando o crente está em jejum. Fala, por quê? Porque ele perde o acesso à casa dele. Ele para de acessar sua mente e vai começar a cair na sua mente. Você vai parar de feder carne. Daqui a pouco você vai cheirar a fragrância de Cristo. Agora está cheiroso. Eu tive uma experiência de manhã ali em cima, que se eu contar para vocês, vocês não acreditam, mas eu mostrei para minha equipe se é verdade ou não é. Eu recebi algo no meu corpo ali em cima. Eu estava em espírito, no mundo espiritual, paralisando as forças malignas, enquanto a mensagem precisava entrar no coração de vocês. Isso é ser um corpo, nós somos um corpo aqui. Nós não somos independentes um do outro, nós somos interdependentes, nós somos unidos, juntas e medulas em Cristo Jesus, o nosso cabeça. E eu lá em cima, intercessão, desde manhã. Eu vi coisas que vai acontecer com vocês aqui nessa tarde para a noite. De repente eu estava em espírito, a oração foi levada em espírito. Um anjo abriu uma tampa de bueiro de rua e falou para mim, desce. Eu falei assim, meu Senhor, não. É necessário você descer. Eu desci. Quando eu cheguei ali embaixo, eu vi muitos demônios e muitos de vocês aqui, aprisionados pelos demônios, a alma de vocês. Eram espíritos de promiscuidade, espíritos geracionais. Era muita imundícia, só imundícia aquele lugar. Mas a luz que estava sobre o meu espírito ia afastando aqueles espíritos todinho. Aí eu voltei em espírito, tomei um susto, eu voltei em espírito. E eu continuei em oração e eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu continuei na oração em espírito e Deus me levou de novo. Pum, entrei no êxtase em espírito e fui. Quando eu desci lá embaixo novamente, eu vi com uma espada fazer assim contra os demônios. Eu vi legiões de demônios caindo por terra assim. E vi vocês, pessoas aqui sendo soltas dos demônios. Você tem que entender que há uma guerra na sua alma. O problema de vocês é que vocês misturam a sua alma e confundem com o teu espírito. Vocês não entenderam ainda o que é o seu ser, teu homem espiritual. Essa mescla que acontece é a perturbação que contamina a tua vida espiritual. Você não está entendendo que é uma divisão que se faz, a espada do espírito, entre a nosso espírito e a nossa alma. Que a nossa alma é uma coisa e o nosso espírito é outra coisa. Vocês não podem confundir as duas coisas. Quando Deus começa a dividir a sua alma do teu espírito, é nesse processo que começa as maiores revelações a entrar na sua vida. Quando o teu espírito começa um espírito livre, você está acima da sua própria alma. Aí sim, o espírito de revelação começa a vir sobre vocês. Aí vocês vão começar a ver o desígnio futuro de vocês. Vocês vão ver que tudo em vocês já está feito na eternidade. Vocês vão reparar que tudo no meu espírito já está feito. O problema agora é que nós estamos num processo chamado quebrantamento da nossa carne. Regeneração da nossa alma. Regeneração do nosso corpo. O problema é que olhamos para a mensagem, para a palavra de Deus, lemos versículos que falam sobre regeneração, santificação, renovação, e não conseguimos entender o poder que está escrito ali. Foi feita uma colocação aqui na palavra de manhã, que por causa desse sistema gospel, os jargões gospels, estão tirando a essência das palavras, amenizando o seu poder, reduzindo ao tamanho dos homens. Sabe, a palavra não está aqui no meu tamanho, é do tamanho de Deus. Eu tenho que colocar essa palavra no que Ele é. Olhar palavras eternas, palavras de poder. Devolvam a palavra de Deus o seu poder, igreja. Devolvam o que as Escrituras pedem de vocês. Devolvam o temor de volta às Escrituras. É isso que vai trazer transformações para vocês.
Dias atrás nós estávamos no monte de jejum e consagração. Eu fui tomado debaixo do manto de um anjo, uma força tão grande, que eu fiquei num transe profético em torno de uma hora e alguma coisa. Eu falava do temor da palavra, eu profetizava a palavra, eu profetizava os versículos. Foi ou não foi? E ali o Espírito, eu estava num transe profético tão profundo, eu falava, é necessário, igreja, voltar a temer a Deus. Voltar a temer os mandamentos de Deus. Eles não temem mais. Eles lêem como se não lessem. Lê a Bíblia como se lesse qualquer livro. E quando você estiver lendo a Bíblia, pare, analise os versículos, orem, peça ao Espírito Santo. Não é o muito, mas é aquilo que Deus ele vai te levar para entender. Nós vamos começar a devolver de volta a palavra de Deus, o seu governo na nossa vida. É quando devolvemos o temor reverente às Escrituras. E quando a Bíblia fala para você não cobiçar, você vai entender o que é isso. É uma ordem, é uma lei espiritual para nós no Evangelho. Há mandamentos que a igreja só quebra mandamento, só quebra mandamento, só quebra mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não falarás mal do teu próximo. Mas é o que a igreja mais faz contra isso. É o que mais pratica contra os mandamentos. Vocês estão me entendendo? A falta de temor e respeito que as pessoas têm em relação à palavra de Deus. Quando você devolve seu coração, devolve o temor, você se dá a temer novamente a palavra de Deus, você vai começar a ver que esse poder vai voltar para você. Fala, eu tenho que devolver o que é de Deus. Então dá de César o que é de César, de Deus o que é de Deus. A palavra ela continua, o mesmo poder, ela é poderosa, é a palavra de Deus, é Deus. E o verbo se fez carne, aleluia. O verbo é a palavra de Deus. Isso faz parte de ser um cristão. Amar reverentemente a palavra de Deus. Então quando você lê uma ordem de Jesus, pegue aquilo ali e entenda que aquele ali é supremo na sua vida, é sagrado. Fala sagrado, fala divino. O jejum é sagrado, ele é divino. Quais as maiores perturbações que tem na tua casa, na tua família, no meio do seu casamento? Porque vocês guerreiam por causa da carne de vocês, por causa da alma de vocês. As insatisfações, as inseguranças, apontamento, tudo isso está na carne de vocês. Tem muito crente perturbado que vem aqui, fica um monte de briga na carne. Oh, não misture as coisas aqui dentro. Vai se santificar, daqui a pouco você vai ver a verdade. Escute o que eu estou falando para vocês. O jejum vai te fazer você enxergar a verdade que você precisa. Você vai ver um nível de quebrantamento na tua vida como nunca antes na tua vida. Porque você vai entrar numa nova dimensão de jejum com Deus. Não importa a tua idade, é para todos. Por que temos que jejuar? Porque através do jejum, da abnegação do nosso corpo por alimentos, é que vamos romper contra as estruturas de iniquidades e fortalezas mentais que principados colocaram na nossa geração presente e passada. Quando nós começamos a entrar em jejum, nós vamos começar a romper contra as estruturas chamada fortaleza de principados que está na nossa mente. Eu quero que você entenda que jejuar vai ter que ser entendido dentro de você com o coração, não só com a sua razão. O entendimento vai ajudar que o seu coração aceite o jejum como uma grande bênção para a sua vida. Enquanto o seu coração ainda luta, fica muito mais difícil para a sua mente ser purificada na questão do jejum. Agora, quando o seu coração decide algo, quando você decide algo de todo o teu coração, ninguém muda a sua opinião, verdade não é? Quando você decide em um lugar fazer uma coisa do seu coração, irmão, difícil é parar uma pessoa quando ela decide algo aqui. Porque vem do íntimo das suas decisões, suas emoções, seus sentimentos, do mais poderoso lado do seu ser é o seu coração. Ali está o seu espírito. Então Daniel ele decidiu com o coração que ele não comeria as iguarias do rei. Mas ele pediu um período de 10 dias para jejuar, comendo somente legumes. Esse é um tipo de jejum, aquele que você só come vegetais.
Então, Daniel, ele recebeu isso de Deus. Já começa o segundo passo, que Elohim, o Deus, concedeu graça, concedeu favor. Ele concedeu favor a Daniel, a fim de que o oficial do rei ouvisse ele. Então você tem que entender que o jejum, ele abre favores em áreas da sua vida que outros nunca vão ter. Mas você que jejuar, você vai ter. Um dos princípios fundamentais do jejum é o favor divino. O jejum vai ter que ser entendido por seu coração não só como uma prática religiosa. Muito mais do que isso. Não só como algo para obter o favor divino. É muito mais do que isso. Alguns têm a prática do jejum como uma penitência para o corpo e repúdio de si mesmo. O jejum ele não tem esse papel de fazer você ter repúdio do seu corpo ou abnegar o seu corpo e rejeitar o seu corpo. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das religiões orientais e ocidentais também, elas têm o jejum como uma abnegação, uma mortificação da carne num sentido de desprezo do corpo humano. Mas o jejum para nós cristãos, conforme a Bíblia nos ensina, é muito mais do que isso. É aprender a valorizar e amar o seu corpo em santificação. Quando uma pessoa entende que jejum é o amor a si mesma, é amor ao seu corpo, ela vai começar a entender que o jejum é respeitar o seu próprio corpo. O jejum ele tem a capacidade de fazer você entender o que é o seu próprio corpo. Todas as pessoas que entram em processo de jejum e começam a ter uma vida jejuada e a jejuar, elas vão começar a se amar muito mais e a preservar o seu próprio corpo. Jejuamos por muitos objetivos e propósitos. Algumas pessoas jejuam com o objetivo de emagrecer. Jejuam com o objetivo de ter mais saúde. O jejum ele tem os seus objetivos, mas jejum também tem os seus propósitos. E quando você fala de questão espiritual, o jejum ele vem para te dar um propósito. Você jejua por causa de propósito. Então, o propósito do jejum ele tem que estar sempre em ênfase quando você faz isso diante de Deus. Mas o objetivo do jejum faz ênfase para você mesmo quando você faz jejum para você. Então, tem jejum para você e jejum para Deus. Amém, amém? Quando você fala que vai fazer um propósito pensando em emagrecer, sai fora. Isso é só um objetivo humano. Tu já perdeu o propósito. E tome muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas acham que vão estar em jejum, porque é uma questão espiritual da igreja, nós estamos em algum propósito, vai ajudar a emagrecer. Cuidado, que isso pode piorar muito mais o seu estado físico. Que jejum, ele é só um aditivo para você emagrecer. Mas quando você pode jejuar, mas você não tem um equilíbrio na sua área da alimentação, o jejum vai te prejudicar ainda mais, você vai engordar ainda muito mais. Às vezes as pessoas jejuam, estão acostumando com o jejum, e por não ter prática vão cometer muitos erros. E um dos piores erros que a pessoa, quando ela começa a jejuar, é que após quebrar o jejum, ela começa o desespero. Parece que saiu de um deserto de 40 dias, e que ela quer comer tudo o que ver pela frente. Pega frango, pega com biscoito, pega com tic-tac. Ó, riu demais, é porque... Então, viu como é que Deus está revelando? Não, vai entregar o jejum perto da hora do almoço, misericórdia. Sabe, a entrada é tic-tac, passatempo, daqui a pouco é piraquê, salgado. Aí mistura farinha com água e sal, leite em pó ainda e come. Taca café, daqui a pouco quer comer e é uma coisa em cima da outra. É um terror. Parece que é meio cômico, mas é verdade. Olha lá, ó, tá vendo? A outra ali, tá, se condenou, viu? Porque você sabe de onde vem esse desespero? Da sua mente. Esse desespero da mente é terrível, é assombroso.
A mente é terrível. Se não for uma mente que está debaixo do domínio do nosso espírito, essa mente ela vai se tornar um grande problema na sua vida. Bom, chegou a hora de você tomar uma decisão na vida. Chegou uma hora de vocês começar a entender o porquê você jejua. Entender que o jejum é mais do que uma prática espiritual. É um estilo de vida de um servo e um filho de Deus. Que jejuar é uma prática eterna. Ok? Deus não precisa comer. Glória a Jesus. Ele vai te ensinar a se alimentar dele. Há momentos que não estou jejuando, mas eu estou dentro da minha vida jejuada, que eu sou visitado pelos anjos. Eu estou orando e de repente eles entram em espírito, eu entro em espírito e vejo eles me dando algo para comer. Daqui a pouco eu como aquilo em espírito e fica ali em oração. Daqui a pouco eu como de novo e fico em oração. Eu levanto com tanta disposição, tanta força. É maravilhoso. Eu estava lá em cima orando, falei, Senhor, o que eu vou ministrar ao teu povo? Meu dia hoje foi terrível, que dificultoso, que dia corrido, que dia difícil para mim. Eu cheguei aqui e atendi um monte de gente hoje. Eu fiquei lá em oração, falei, o que o Senhor quer que eu fale com o seu povo? Sabe o que eu ouvia toda hora? Legumes, 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 e faca cortando legumes, legumes, legumes. Eu falei, batata sendo amassada, eu falei, Senhor, tu quer que eu pregue sobre jejum? Até que daqui a pouco eu vi Daniel. Eu falei, então eu vou pregar e vou ensinar você a jejuar. Amém, amém? E nós estamos aprendendo segredos sensacionais. A minha vida, faz umas 3 semanas, passou por uma grande transformação. Eu recebi uma nova dimensão de graça na área do jejum. Eu recebi um saber, uma coisa tão linda que isso me quebranta por dentro. É maravilhoso. É sensacional. E para você receber essa mesma graça, você vai ter que começar passo por passo até você chegar lá. Vocês concordam comigo que a unção ela é graduativa de acordo com que você está crescendo em santidade, crescendo em entendimento e maturidade? A unção ela vai se apropriando de você. Os céus vai se apropriando de você. É natural. Basta você andar debaixo dos princípios, continuar seguindo, honrando, sabe? Ela já está vindo ao seu encontro. Tem muitos dons do Espírito Santo que não são dados a vocês, porque você não está preparado para herdar eles. A preparação para receber dons do Espírito Santo não é só porque você vai pedir. É muito mais do que isso. Os dons do Espírito Santo, quem mais deseja, que é o maior doador, é Ele quer te dar, mas você não está preparado para receber. Por quê? Porque Ele vai ter que te poldar, te santificar, para que você receba os melhores dons do Espírito Santo.